Muito bom dia. Eu sou João Filipe Matos, venho do Instituto de Educação na Universidade de Lisboa. Vou apresentar esta experiência de trabalho em mestrado à distância do Instituto de Educação, juntamente com os meus colegas Guilhermina Miranda e Neuza Pedro. Eu vou ser bastante telegráfico para me poder, na segunda parte da apresentação, concentrar em elementos de avaliação e de resultados. E, portanto, em termos da apresentação do curso, dos destinatários do plano de estudos, vou ser deliberadamente telegráfico por essa razão. Este curso de mestrado em Educação, na especialidade de Educação e Tecnologias Digitais, tem tido temas anuais. Eu estou a apresentar os objetivos do mestrado, em que o tema era e-learning e formação à distância, e tinha um conjunto de objetivos que passam necessariamente pelo contacto com aquilo que são e como se desenvolvem recursos educativos digitais, a forma de os elaborar, de os produzir, de os reutilizar, a dimensão da formação e supervisão, a dimensão da assessoria ao desenvolvimento de módulos de formação em modalidades de e-learning ou de e-learning com utilização de ferramentas da Web 2.0 e um ponto de vista crítico sobre todo esse processo de trabalho em e-learning e formação à distância. Um parêntese para dizer que é interessante que neste curso a temática era e-learning e formação à distância e o modo de trabalho era também igualmente realizado numa modalidade e-learning, neste caso 100% à distância. Os destinatários, uma variedade de possibilidades. O mestrado é aberto a profissionais na área da educação e formação, incluindo naturalmente professores dos diversos graus de ensino, mas não estrito para professores, formadores, pessoas ligadas à formação a nível sénior, profissionais de design e pessoas a trabalhar na concepção e desenvolvimento de aplicações e conteúdos, portanto, uma variedade de destinatários que, evidentemente, permite uma abertura grande do mestrado e a possibilidade de inserir pessoas, exatamente essa variedade de trabalho profissional, deliberadamente com a intenção de não restringir à docência no ensino básico e secundário, como tem acontecido noutros mestrados que temos realizado. Os destinatários, uma vez que este curso vai agora na 4ª edição, iniciou-se em 2010, 2011, tem neste momento este volume de 178 alunos, com uma média de 35 matrículas por ano. Não quero deixar de comentar a questão das matrículas. Naturalmente que o número de candidatos é sempre superior, candidatos que são aceitos e que depois não chegam a inscrever-se. Isso acontece em todos os mestrados, nos presenciais também. É de notar que a quantidade de desistências tem ocorrido muito mais nos estudantes que não chegam a inscrever-se do que nos estudantes que, uma vez inscritos, desistem. E aí há uma taxa de desistência notavelmente reduzida. De onde é que vêm os nossos estudantes? Bom, de Portugal, naturalmente, incluindo em particular a Ilha da Madeira, onde temos tido muitos estudantes a frequentar este mestrado. Tem que sublinhar os destinatários, os estudantes do Brasil, que têm aumentado progressivamente ao longo destas 4 edições. Este ano nós temos 2 turmas a funcionar, uma delas que eu penso que é maioritariamente de estudantes do Brasil, portanto a maioria dos alunos são brasileiros, mas depois há uma variedade de origens destes estudantes e devo sublinhar que o curso é oferecido em língua portuguesa, embora contenha bastantes recursos em língua inglesa em particular, mas é oferecido em língua portuguesa. E, portanto, em termos geográficos, nós temos uma variedade de origens dos nossos estudantes, muitos dos quais, aliás, a grande maioria deles, só os conhecemos na altura em que eles vêm defender a sua dissertação no final do 2º ano. Os estudantes são convidados a vir defendê-la na Universidade de Lisboa, embora possam realizá-la à distância, e nós temos tido, maioritariamente, os estudantes a deslocar-se à Universidade para defender a sua dissertação no final do 2º ano. O plano de estudos é um plano de estudos bastante linear, com 8 disciplinas, cada uma com 7,5 créditos ECTS, com uma distribuição no tempo em que nós deliberadamente também decidimos partir o semestre em trimestre, de tal forma que possamos condensar o trabalho e, portanto,
permitir que os estudantes não tenham mais do que 2 ou 3 disciplinas em simultâneo. Reparem que num curso presencial os estudantes teriam 4 disciplinas em simultâneo, obrigatoriamente. Embora exista aqui uma assimetria, uma vez que nós assumimos que no segundo semestre do primeiro ano os estudantes já têm uma indução maior e, portanto, estão mais habituados a esta prática de trabalho online e, portanto, nós deliberadamente estendemos 2 disciplinas obrigatórias, as metodologias de investigação 2, estendemos para o semestre inteiro, bem como a disciplina de Educação e Habitat Digitais, que se desenvolve igualmente ao longo do semestre. Queria sublinhar neste plano de estudos aquele período que nós chamamos de ambientação, que é realizado antes do início das aulas e que tem a duração de 1 semana aproximadamente, em que os estudantes são exatamente induzidos no trabalho online. A esmagadora maioria dos estudantes, com exceção de 1 ou 2, não tem experiência prévia de trabalho, de estudar online, portanto, de estudar à distância. Isso exige alguma aprendizagem, alguma ambientação. E não me refiro especificamente à questão da parte técnica, isto é, aprender a navegar numa plataforma. Nós usamos o Moodle da Universidade de Lisboa, não propriamente a parte técnica, embora também seja importante, mas a ideia, a lógica da ambientação de um trabalho online. E, portanto, a ideia de que vão estar entregues a si mesmos e, portanto, vão percorrer cada uma destas unidades curriculares de forma autónoma, embora, é bom dizer, nós dizemos de forma autónoma, mas com o apoio dos docentes e dos tutores e também com o apoio dos pares. É notável verificar como os estudantes se auto-organizam, aliás, tal como acontece nos cursos presenciais, e eles próprios criam páginas privadas no Facebook, por exemplo, onde eles lidam com as suas dificuldades, as suas questões e onde se suportam mutuamente, uma vez que estão muito distantes uns dos outros. A estrutura em cada tema é uma estrutura bastante forte, uma vez que, ao contrário do que se passa nos cursos presenciais, é necessário induzir os estudantes num trabalho com um ritmo bastante exigente e passa necessariamente nesta temática por visionamento de vídeos que são pré-preparados em cada um dos temas, leitura de textos e em cada tema é típico, em cada módulo, se quiserem, é típico que haja uma prestação de realização de um produto, ou seja, é obrigatório que cada estudante, ou individualmente ou em grupo, dependerá, submeta um produto em cada um dos temas, em cada unidade curricular em que funciona. Portanto, tipicamente há 3 a 5 módulos. Cada módulo tem uma duração, de uma forma geral, de 1 a 2 semanas, por vezes 3, no caso aquelas disciplinas que se prolongam ao longo do semestre. O produto que eu referi, o Learning Outcome, que deve ser publicado e que recebe feedback dos docentes e dos tutores, e queria sublinhar que a maioria do trabalho é realizado de forma assíncrona. Aliás, esse é o aliciante destes cursos para muitos estudantes, que é eles poderem gerir o seu tempo, digamos, com o seu próprio ritmo, a sua própria liberdade. E, portanto, sendo um curso eminentemente assíncrono, isto é, com um ritmo semanal ou quinzenal, mas permitindo aos estudantes essa gestão, no entanto, reserva-se espaço para sessões síncronas, portanto, nós utilizamos aí o sistema código híbrido da FCCN, onde temos os estudantes e os docentes em diálogo, preservando ou dando-lhes a possibilidade de eles não partilharem a sua imagem connosco, como é o caso deste estudante aqui que está com o nome de António José, e este trabalho é feito muitas vezes na apresentação da unidade curricular, noutras situações em que os estudantes são chamados a apresentar trabalhos com um conjunto de slides em que eles, digamos, são os protagonistas da sessão. Do levantamento que tem sido realizado em termos destas diversas edições, e neste caso com 87 respostas, percebe-se que numa escala de 1 a 5 há um grau de satisfação bastante grande. A variação é pequena aqui nesta indicação que aparece, mas há uma satisfação bastante grande e onde nós próprios percebemos que a satisfação é menor é em questões ligadas ao apoio, nomeadamente ao apoio em termos de serviços académicos, que é uma questão que nós sentimos. Não há ainda preparação, digamos, não há um balcão eletrónico, ou não há uns serviços de apoio suficientemente ágeis para lidar com as situações que estes
estudantes colocam. Referir os itens de natureza mais positiva, digamos, mais favoráveis, facilidade de navegação, a questão do acesso, a questão do elogio que é feito e que nos satisfaz, evidentemente, ao domínio científico e pedagógico dos docentes e dos tutores, e não quero deixar de sublinhar a apreciação positiva que os estudantes fazem dos cuidados que temos com as questões de natureza ética e legal naquilo que é colocado à disposição dos estudantes. Embora se trate de um curso que é fechado, é privado, não é um MOOC, portanto ele não é aberto, é para os alunos matriculados formalmente no curso, na Universidade de Lisboa, mas apesar de há uma preocupação muito grande com esta questão dos recursos, seguindo tudo o que são as normas legais, e isso é apreciado positivamente pelos estudantes, o que é interessante. Aspectos menos positivos. Embora nós achemos que são aspectos alguns positivos. Por exemplo, o volume de trabalho. Nós queremos que os estudantes tenham trabalho para fazer. Claro que eles, a apreciação que fazem é que dá muito trabalho. Nós concordamos com eles de que é mais trabalhoso o curso online do que o curso presencial. Reconhecemos que isso é verdade. E há outros elementos que eles consideram mais negativos, nomeadamente a interatividade em alguns dos materiais que são utilizados, a comunicação com os psicogramas que eu já referi, e por vezes o feedback ajustado e atempado, que é digamos, uma sobrecarga extremamente importante que é trazida aos docentes. Nós temos um conjunto de testemunhos dos estudantes que nos são que temos recolhido e, portanto, e que nos são colocados, que nos são trazidos no final desta apresentação. Eu queria apresentar esse testemunho, mas não consigo fazê-lo. Porquê? Aí? Ok. Não tem problema. Seja como for. Não é problemático. Nós temos vários testemunhos no site que nós organizamos especificamente para este mestrado, testemunhos que temos recolhido junto dos estudantes que ou estão a realizar o curso ou terminaram, e que nos dão exatamente conta da sua satisfação e também das dificuldades que vão tendo durante o curso. Provavelmente não teremos som. Temos, ok. Mas não temos net. Bom, não é problema. O testemunho é, neste caso, uma estudante brasileira, extremamente interessante pela análise que faz. De qualquer forma, no site do mestrado é possível ouvirem não só este testemunho, como todos os outros. Muito obrigado.